A Madeira é muito vulnerável a fenómenos naturais como as derrocadas ou as inundações. As precipitações intensas provocam fluxos de detritos que destroem tudo à sua passagem. No entanto, os planos diretores municipais continuam a ignorar os riscos e a permitir construções ao longo das ribeiras. Por esta encosta abaixo corre uma das 3 ribeiras que atravessam o Funchal. Deveria estar livre de qualquer tipo de construção, mas os armazéns amontoam-se ao longo deste curso d'água. Temos ali um outro também relacionado com o futebol, infelizmente, e é um campo de treinos que foi construído, parte dele sobre o leito da ribeira e a outra parte na zona verde de proteção dessa mesma ribeira e que, obviamente, mais uma vez está a violar o plano e mais uma vez faz com que seja um mau exemplo para todos os cidadãos e para todos aqueles que querem construir aqui no Funchal. Está a estreitar-se o leito dos ribeiros e isso traz consequências desastrosas, quer para o meio ambiente, quer para a segurança pública. Está tudo fundamentalmente ligado a uma questão que é a precipitação. A Madeira tem precipitações muito elevadas e essas precipitações que atingem qualquer coisa como 3.000 milímetros por ano são precipitações que ocorrem de uma maneira também muito sui generis, ou seja, muita chuva durante um curto espaço de tempo e inclusivamente num espaço muito localizado, muitas vezes nem atingem todo o território da Madeira. Portanto, quando temos essas precipitações muito intensas, a consequência natural serão, claro, todo o tipo de inundações, portanto, tudo que são linhas de água e ribeiras ficam numa turbulência brutal no transporte de toda essa água, com todos os materiais que estão no leito dessas ribeiras, e temos as derrocadas ou os escorregamentos, que são taludes normais que, com a pressão da água da chuva, começam a cair. As inundações na Madeira são bastante específicas, não arrastam apenas água, mas toda e qualquer carga sólida que encontrem pelo caminho. Pedaços de rocha resultantes de derrocadas, ramos de árvores e muita terra. Cria-se uma pasta que se chama fluxo de detritos, que tem uma capacidade destrutiva muito grande. Pode até não haver muita água, mas a rapidez com que desce as declivosas encostas dá-lhe uma potência de arrastamento e de erosão gigantesca. Nesse momento nada está a salvo, nem casas, nem pessoas, e no passado já houve muitos mortos a registar nestas catástrofes. Se nós temos uma ribeira que está sujeita às inundações e que há a probabilidade grande de essas inundações ocorrerem, é preferível que à volta dessa ribeira esteja um parque, uma zona verde também é necessária, mas que em caso de inundações não vai haver nem prejuízos e provavelmente nem vítimas, do que termos ao lado dessa ribeira infraestruturas importantes, como sejam, por exemplo, os tais hospitais, centros de saúde, quartéis de bombeiros, que podem ser afetados e que são na realidade muito importantes e que não deveriam ser. Neste momento estamos a fazer estudos de avaliação dos riscos no Funchal, no sentido de implementar isso, enfim, não só no ordenamento do território, portanto na disposição, mas também numa outra área que é importante, que é o planeamento de emergências. As autarquias continuam, porém, a ignorar os riscos. Uma rápida análise ao Plano Diretor Municipal do Concelho da Ponta do Sol revela como os riscos biofísicos não são levados a sério. A autarquia tem estabelecidas como zonas de equipamentos, isto é, locais onde se pode construir hospitais, escolas e outras infraestruturas, áreas em torno dos cursos de água. É permissivo quer o Governo Regional, quer também os tribunais, quer as entidades que deveriam atuar neste campo, no sentido de fazer com que as pessoas que prevaricam sejam punidas. Nós temos aqui, como disse, fenómenos que são extremamente rápidos. No caso das inundações, e dadas as características das bacias da Madeira, que são muito pequeninas, o espaço que vai entre o momento em que cai a precipitação e que essa água chega à foz da ribeira é muito curto, 30 minutos. Ou seja, nós dentro de muito pouco tempo, a partir do momento em que cai a água, temos muito pouco tempo para alertar, para evacuar, para o que quer que seja. Portanto, é importante estabelecer sistemas de alerta que tentem fazer a previsão do que é que pode vir a chover. Ou seja, nós temos que saber, num espaço temporal de 2 a 3 horas antecipadamente, tentar prever qual é a quantidade de precipitação e aí emitir ordens de evacuação ou de alerta, porque percebemos que vai cair muita precipitação e essas 2 ou 3 horas que nós ganhamos são o tempo suficiente para evacuar as pessoas das zonas mais críticas.
Este tipo de tecnologia é usada em Hong Kong e no Rio de Janeiro, por exemplo, mas mais importante do que implementar esta ferramenta é criar uma cultura de risco em que cidadãos informados recusam-se a morar em áreas vulneráveis e exigem aos governantes uma política de ordenamento adequada às características naturais do território.